This call is now being recorded. Bom dia. Dando continuidade aqui agora aos nossos seminários de sistemas dinâmicos, hoje quem vai falar para a gente vai ser a Mayara. Ela vai falar sobre algumas coisas sobre sistemas dinâmicos lineares. Mayara, fica à vontade. Bom dia, gente. O que eu vou apresentar hoje é sobre algumas coisas que eu estudei sobre dinâmica linear. Apesar do assunto não ser muito o foco da minha tese, mas eu acabei estudando um pouquinho. O foco da minha tese era mais dinâmica em espaço compacto, coisas desse tipo. Aí a intenção era trazer algumas coisas que eu tinha visto em espaços métricos compactos para o caso de dinâmica linear, né? Que é o caso onde a gente não está num espaço compacto, mas a dinâmica, em geral, é bem comportada. Eu vou apresentar alguns resultados que eu, o Regis e o Gabriel fizemos junto. Rendeu até um artigo aí esse assunto, né, de dinâmica linear que eu fui estudar, e esse artigo tem disponível no Archive. Só que eu sugiro procurar depois da segunda versão que a gente está finalizando e está ficando bem mais legal. Eu coloquei uma luva aqui, ó. Achar que eu sou doida, mas é porque o meu tablet é meio adaptado para escrever, ele não é próprio para isso. Vamos lá. Então, o que a gente está interessado em geral, né, em dinâmica discreta? A gente está interessado em estudar o comportamento de um sistema dinâmico, né, onde o sistema dinâmico ele é um par ordenado, que é composto por um espaço topológico e uma aplicação contínua desse espaço nele mesmo, né? A gente está interessado em iterar essas aplicações, né, e ver o comportamento, como que essa aplicação evolui. Por exemplo, a gente pode pegar um ponto do espaço, né, um ponto X, e fazer a iteração da aplicação que a gente está observando desse ponto, aí vai obter um outro ponto, que é o ponto TX, aí, de novo, a gente aplica a dinâmica nele e vai obter um outro ponto, que é o T2 de X, né? T2 está denotando que eu estou iterando duas vezes, né? Seria assim, Tn é T, bola T, N vezes. Então, para cada X, a gente tem um conjunto. A gente tem um conjunto que é o X, T de X, T2 de X, que a gente chama de órbita do ponto, né? Daí a gente pode se perguntar várias coisas sobre a órbita de um ponto. Se a órbita ela é finita ou não, quantos pontos do sistema dinâmico tem a órbita finita, se eles são densos no espaço ou não, se a órbita do ponto ela é densa no espaço, várias perguntas que a gente pode se fazer. Então é mais ou menos isso que a gente está interessado. Daí, como no seminário da Joyce, ela apresentou vários vídeos aí bonitinho, e eu prometi que eu ia apresentar um vídeo aqui, vou colocar um vídeo que representa, muito fofo, os dinâmicos. Ai, saiu. E apareceu um Bolsonaro aqui ainda. Ai, que saco. Esse aqui. O laser, o pontinho vermelho, é um ponto do sistema dinâmico, e o movimento que ele está fazendo seria um movimento determinado pela aplicação, e o gatinho seria a gente tentando entender o que está acontecendo com esse sistema. Que bonitinho. E aí, Joyce? Apelei? Ai, só por Deus. Bom, vamos voltar aqui. E o que a gente está interessado, então, em dinâmica linear, né? A gente está interessado ainda em estudar o comportamento de um sistema dinâmico, só que agora o sistema dinâmico ele está em outro contexto. O espaço topológico é um espaço de... Humilhou esse vídeo. O espaço topológico agora seria um espaço vetorial.
normado, só que aqui, nessa apresentação, eu vou me restringir a espaço de Banach ou Hilbert separável. E a aplicação seria agora um operador linear, tá? Então, a ideia é a mesma, continua a mesma, só que agora eu estou num contexto mais particular, tá? Eu coloquei aqui um bom livro para se ler sobre a dinâmica linear, que seria esse aqui, do Bayart e Materon. Aqui tem muita coisa, bastante coisa básica, assim, para aprender sobre a dinâmica linear. Tem até algumas coisas um pouco mais avançadas, eu coloquei aqui como indicação de literatura. Basicamente, a gente pode dividir os conceitos, né, de dinâmicas que são investigados no caso linear em dois tópicos, né, que seria um ponto de vista mais topológico e um ponto de vista mensurável, né, no ponto de vista de teoria da medida. Aí, como conceitos mais relacionados com a visão topológica, seria hiperciclicidade frequente, a gente vai ver o que é isso durante o seminário, hiperbolicidade, propriedade de sombreamento, estabilidade estrutural, recorrência por cadeia, e no ponto de vista mensurável, seria conceitos como verificar se o sistema tem medida invariante, se ele é forte ou fracamente mixing, se calcular a entropia, a métrica do sistema, verificar se ele é ergódico ou não, esse tipo de coisa. Aqui no seminário, eu vou abordar alguns tópicos relacionados ao ponto de vista topológico, que é hiperciclicidade frequente, propriedade de sombreamento e recorrência por cadeia, que eu não coloquei aqui. São os pontos que eu vou abordar aqui, tá? E vou fazer uma relação aqui, vou apontar uma relação que tem de hiperciclicidade frequente com o ponto de vista de medida, tá? Beleza, então vamos começar pela hiperciclicidade. Não sei se eu vou falar corretamente o nome da pessoa, mas Rowley-Wicks, em 1969, ele apresentou um exemplo de um operador linear que tinha pelo menos um ponto cuja órbita era densa no espaço. Aí, futuramente, esse tipo de operador, né, veio a ser conhecido como operador hipercíclico. Então, o que eu estou querendo dizer é que a definição de um operador hipercíclico é se existe algum vetor no espaço que você está trabalhando cuja a órbita é densa. E a gente chama esse vetor que tem a órbita densa de vetor hipercíclico para T. Note o seguinte, que só faz sentido essa definição em espaços vetoriais separáveis, né? Porque você tem um conjunto que é enumerável e denso no espaço, né? A órbita é um conjunto enumerável, certo? E, além disso, somente espaços topológicos com dimensão infinita admitem operadores hipercíclicos. Em espaço de dimensão finita, a gente não pode ter uma órbita que seja densa, tá? No contexto de dinâmica compacta, a gente já sabe, né, que um operador ter norma densa, ter órbita densa, é equivalente a ele ser transitivo, né? Transitivo seria, se você pegar qualquer dois abertos no espaço, quando você vai iterando um deles, em algum momento ele vai interseccionar o outro. Aí, no contexto que eu estou me restringindo aqui, que seria em espaços Banach ou Hilbert separável, essa equivalência também vale. Esse resultado é o conhecido teorema da transitividade de Birkhoff. Tá? Ele mostra que T é hipercíclico, C e somente C, ele é topologicamente transitivo. E acaba que é uma boa ferramenta, né, esse teorema, porque aí para você mostrar a hiperciclicidade, você não precisa mostrar que existe um ponto que a órbita é densa, né? Às vezes é mais fácil você pegar dois abertos e mostrar que a iterada de um intersecciona em algum momento o outro aberto.
A gente vai usar, inclusive, essa ferramenta mais para frente. Exemplos de operadores que são hipercíclicos. Então, primeiro a gente vai considerar o espaço de Banach que é Lzinho P, né, que são as sequências que são P somáveis, com a norma P, que ela é dada pelo somatório da norma de xn elevado a P, tudo sobre P, né, onde o x ele é uma sequência aqui, e cada xn o xn é a enésima coordenada do x. Aí a gente define o deslocamento de Lzinho P para Lzinho P como sendo assim, a gente pega a sequência em LP e a aplicação ela faz o seguinte, ela desconsidera a primeira coordenada, né? Ela pega x1, x2, x3 e leva para x2, x3, x4 e assim por diante. Esse é o exemplo que Rowley-Weeks apresentou em 1969. Ele mostrou o seguinte, que quando você pega o lambda maior do que 1, e então essa aplicação lambda B, onde o B é o deslocamento, ele é hipercíclico, tá? O que esse lambda B faz? Ele multiplica cada coordenada por lambda e faz o deslocamento, né? Desconsidera a primeira coordenada. Acho que alguém falou alguma coisa, mas não consigo ver. Acho que não, Mayara. Não? Ah, tá bom. Apareceu rápido aí, achei que fosse. Tá bom. Tá bom? Então, esse exemplo aqui ele apresentou, e ele é um operador hipercíclico. Esse exemplo, ele é um caso particular do deslocamento ponderado. O que é o deslocamento ponderado? Você considera uma sequência de escalares de números reais positivos e você multiplica cada termo da sequência que está em Lzinho P por esse peso, né, por essa sequência que é formada por escalares. Você multiplica a coordenada n pela coordenada n do peso W. E depois você faz o deslocamento. Desculpa, tá? Mayara, Seja, como você chamou esse shift com peso? Qual é o nome em português que você falou? Então, o que eu achei foi deslocamento ponderado. Ah, ponderado, tá bom. Sim. Tá? Então, ele pega o x1, x2, x3 e leva para W2, x2, W3, x3 e assim por diante. Aí, Salas, em 1995, ele mostrou, né, ele caracterizou a hiperciclicidade para esse tipo de operador, para esses operadores que são o deslocamento ponderado. Ele disse assim, que o deslocamento ponderado, né, com o pezinho W, onde W é uma sequência WN, né, C e somente C, os pesos satisfazem essa condição aqui. Tá? Quando você multiplica as n primeiras coordenadas aqui do peso, e manda o n para infinito, isso vai dar infinito. Aí classificou, mostrando esse resultado. Uma motivação para estudar hiperciclicidade é o seguinte, tem um problema, que é o problema do subespaço invariante, e a hiperciclicidade ela tem se mostrado uma ferramenta importante para a abordagem desse problema. O problema é o seguinte, dado o operador linear T, é possível encontrar um subespaço fechado não trivial, tal que ele seja tem variante? Tem variante significa que o T dele está dentro dele. Tá? Não trivial é que não seja o zero e nem o espaço todo, né? E em 1988, esse cara aqui, ele apresentou uma resposta negativa para esse problema. Ele mostrou que existe, para o espaço L1, né? Ele mostrou que existe um operador de L1 para L1, tal que qualquer vetor que não seja zero
hipercíclico, ou seja, qualquer vetor tem órbita densa. Daí você não pode ter um subespaço que seja fechado e que não seja trivial, né? Porque qualquer subespaço vai ter o ponto, né? Que não seja trivial, vai ter um ponto que não é o zero e que a órbita vai estar densa, vai ser densa. Então, a órbita toda, o fecho da órbita vai ser o espaço todo. Então, não tem como ele ser invariante, né? Beleza. Então, voltando na definição, né, de hiperciclicidade. A hiperciclicidade, ela diz assim, que você tem um ponto que visita todos os espaços, né? E então, quando você... Todos os espaços, não, todos os abertos. Então, quando você pega um aberto U, aí você tem esse vetor que é o x, que é o vetor hipercíclico, que tem órbita densa. Então, o que vai acontecer? Em algum iterado desse x, esse iterado vai visitar U, sei lá, Tn de x está lá em U. Só que como esse vetor, ele é hipercíclico, e ele precisa visitar todos os abertos, então ele precisa sair de U para visitar os outros abertos. Só que, de novo, pela densidade da órbita desse x, ele precisa voltar para U. Aí ele vai sair, aí ele vai voltar. Ele vai fazer isso infinitas vezes. Infinitas vezes ele vai visitar um aberto U fixado. Qualquer aberto U fixado, o vetor que é hipercíclico, ele vai visitar infinitas vezes todos os abertos. Aí a gente pode se perguntar várias coisas, né, sobre esse tipo de comportamento. Será que existem órbitas que são mais frequentes, mais recorrentes do que outras? A gente pode pensar no conjunto retorno de x em U, que a gente denota por nxu, que ele é formado por todos os números naturais, maior ou igual que zero, tal que o Tn de x está lá em U. A gente pode pensar nesse conjunto, né, e se perguntar a densidade desse conjunto, em particular a densidade inferior desse conjunto, né? A densidade inferior desse conjunto, ela é definida da seguinte maneira: a densidade do conjunto retorno de x em U, ela é dada pelo limite inferior, quando o n grande tende a infinito, da cardinalidade da interseção do conjunto retorno de U com os primeiros n grandes naturais, tudo sobre n. É como se eu estivesse calculando a frequência com que o x está visitando o U, né? Então, isso seria a densidade inferior, a frequência do x em U. Aí, nesse sentido, surgiu, né, a definição de hiperciclicidade frequente, que é o seguinte: um operador, ele é frequentemente hipercíclico se existe algum vetor tal que o conjunto retorno desse vetor em qualquer aberto, a densidade do conjunto retorno desse vetor em qualquer aberto é maior do que zero, ou seja, a frequência dele em qualquer aberto é maior do que zero. Isso é ser frequentemente hipercíclico, ter um vetor que satisfaz isso. E esse vetor a gente chama de vetor frequentemente hipercíclico. A Sophie Materon, em 2014, tem um artigo que fala bastante sobre a hiperciclicidade frequente, tem bastante resultado. É um bom artigo aqui para aprender sobre hiperciclicidade frequente. Vamos para exemplos. Mayara, Voltando lá no... Oi. esse vetor poderia depender do U? Aqui em cima você fala no desenho? Não, desculpa, ali embaixo mesmo, É um vetor que visita todos os abertos, então não depende de U, é todos os abertos, com frequência positiva. É um vetor que faz isso, né? É. Um único vetor. Tá. E assim, e se para cada aberto eu encontrasse um vetor que faz isso? Será que eu conseguiria Não tem, pegar essa um que... questão não está aí na sua cabeça, né? Não, Tá. mas vou pensando até o final. Você sabe, Gabriel?
Oi, bem, se para cada aberto, se tivesse um vetor, bem, por exemplo, a identidade seria, assim, corresponderia ao teu... Boa, verdade, aí seria hipercíclico. Então, Frequentemente bem, então, hipercíclico. sei lá, seria uma definição que incluiria identidade, né? Então, não sei se seria muito caótico, né? Entendi. Uhum. Legal, tá bom, obrigado. Mas eu nunca vi verdade. uma definição parecida. Obrigada, Gabriel. Imagina, É verdade. Por exemplo, a identidade seria, o que o Gabriel falou, né, que a identidade seria um caso, né, de que você tem para cada aberto um vetor que tem densidade positiva, né, porque ele só fica ali, né, no aberto que ele está, ele só fica ali. Então, esse seria um caso de não ser frequentemente hipercíclico, né, porque para ser frequentemente hipercíclico, ele é hipercíclico, para começar. Então, ele teria que ter uma órbita densa e a identidade não tem. Entendi. Beleza, Mayara, obrigado. Obrigada. Aí, então, por causa dessa observação que a gente acabou de fazer, de novo, a gente não faz sentido definir isso, né, hiperciclicidade frequente em espaços que não sejam separáveis, né, porque se é frequentemente hipercíclico, é hipercíclico também, então tem uma órbita densa. Então, a gente está só definindo em espaços separáveis. Exemplos de operadores que são frequentemente hipercíclicos. De novo, a gente volta lá, eu vou voltar lá para o deslocamento ponderado, né? Então, BW é o deslocamento ponderado, onde W é uma sequência WN de escalares de números reais positivos. Tem uma classificação para a hiperciclicidade frequente desses operadores, que é a seguinte, que foi mostrada pelo Bayart e Materon em 2009. O deslocamento ponderado, ele é frequentemente hipercíclico, se somente se o peso satisfaz essa condição. Somatório, quando você multiplica os n primeiros coordenadas do peso elevado a menos p, onde o p está relacionado aqui com o espaço, né, que você está trabalhando, soma tudo, e isso é menor do que infinito. Então, de novo, se é frequentemente hipercíclico, obviamente o operador é hipercíclico. Só que a volta não vale. Ou seja, existem os operadores que são hipercíclicos, mas que não são frequentemente hipercíclicos. Esse é um exemplo deles. Quando eu pego o deslocamento ponderado em L4, por exemplo, poderia ser um P maior do que 4 também. Com o seguinte peso, Wn é dado por raiz de n mais 1 sobre n. Tá? Por que esse operador vai ser hipercíclico, mas ele não vai ser frequentemente hipercíclico? Qual que quando eu multiplico W1 por W2, por W3 até Wn, o que eu vou ter? Eu vou ter que é raiz de 2 sobre 1 vezes 3 sobre 2 vezes até n mais 1 sobre n. Raiz disso, né? Então, quando eu faço essa multiplicação, vai sumir várias coisinhas aqui, né? Vai sobrar somente raiz de n mais 1. Quando eu pego o n tendendo a infinito, isso vai para infinito. Ou seja, satisfaz a condição lá da hiperciclicidade, né? E quando eu pego a soma de 1 sobre raiz de n mais 1 elevado a 4, isso daqui é uma série convergente, né? Então, é menor do que infinito, então satisfaz... Não, eu quero que não satisfaça, né? Então, tem que pegar 2 aqui, ó, não 4. Estou querendo um exemplo que é hipercíclico, mas que não é frequentemente hipercíclico, ou seja, que essa soma seja infinito, né? Então, quando eu pego aqui ao quadrado, isso aqui vai ser a soma de 1 sobre n mais 1,
essa série não é convergente, ela é divergente, e isso vai dar infinito, quando eu pego o n tendendo a infinito. Certinho? Eu vou para esse próximo slide aqui primeiro. Uma curiosidade sobre os operadores frequentemente per ciclo, que eu até citei lá no começo da apresentação, que seria uma relação muito forte com a hiperciclicidade frequente com o ponto de vista mensurável, o ponto de vista de medida. A gente viu a definição de frequentemente percíclico, ela é totalmente topológica. E é curioso que ela tenha uma forte relação, como eu vou mostrar aqui, com esses dois resultados, com o ponto de vista de medida. Um resultado, ele fala assim, se você tem um operador que tem uma medida ergódica de suporte total, então ele é frequentemente percíclico. E o outro fala que se você tem um operador que ele é frequentemente percíclico, então você tem uma medida de probabilidade invariante com suporte total para esse operador. Tá? Eu não vou entrar em detalhes do que significa a medida ergódica, é só para a gente fazer essa relação com o ponto de vista topológico e o ponto de vista mensurável, tá? Deixa eu voltar para esse aqui agora. Esses tipos de operadores, hipercíclico, frequentemente hipercíclico, eles são bem comuns. Só que quando você olha para a hiperciclicidade, é bem mais comum do que a hiperciclicidade frequente. Olha só, esse resultado, ele diz assim, que qualquer espaço de Banach separável de dimensão infinita suporta um operador hipercíclico, tá? E quando você olha para a hiperciclicidade frequente, nem todos espaços de Banach de dimensão infinita suportam operadores frequentemente hipercíclicos. Embora os dois sejam bastante comuns. Daí a gente pode se perguntar, por exemplo, quando que a hiperciclicidade implica na hiperciclicidade frequente? O que mais que eu tenho que acrescentar de hipóteses para ter essa implicação? Aí, uma resposta para isso foi que eu e o Gabriel e o Regis fizemos, que é o seguinte, quando você coloca a propriedade de sombreamento, além da hiperciclicidade, você tem a implicação para frequentemente hipercíclico. Tá? A gente já vai ver aqui o que significa propriedade de sombreamento, vai ficar mais claro, mas eu só queria falar aqui que em alguns casos, né, colocando um pouquinho mais de coisa, às vezes a gente consegue a hiperciclicidade frequente. E conseguir a hiperciclicidade frequente é importante, por exemplo, lá quando eu falei sobre ter uma medida de probabilidade invariante, né, para o ponto de vista mensurável, é interessante que haja medida de probabilidade invariante, de suporte total. Na verdade, o que a gente provou foi mais do que isso. A gente provou um resultado mais geral, que é o seguinte, que se a gente tem um operador que ele é transitivo por cadeia e tem a propriedade de sombreamento, então ele é frequentemente hipercíclico. Por que é mais geral? Porque quando você tem a hiperciclicidade, você tem a transitividade por cadeia. Aí agora, então, eu vou introduzir o que é essa transitividade por cadeia e depois sombreamento para a gente entender o que são essas coisas. Tá? Então, a gente diz que uma sequência x0, x1, xn é uma epsilon cadeia com epsilon maior do que 0. Se n é maior ou igual que 1, é um natural maior ou igual que 1, isso só quer dizer que essa cadeia não é um conjunto unitário, né? Ela é mais do que um ponto só, ela tem o x0 e necessariamente tem o x1. E ela satisfaz o seguinte, a distância de t de x1 para xi mais 1 é menor do que epsilon para todo i entre 0 e n. Seria mais ou menos esse desenho aqui. Então, eu quero mostrar que esses pontos branquinhos, eles são uma epsilon cadeia. O que isso significa? Significa que quando eu itero o primeiro ponto, o t dele está lá pertinho do segundo.
quando eu itero o segundo ponto, o t dele está lá pertinho do terceiro ponto, e assim por diante, tá? Ou seja, uma cadeia é o pedaço de quase uma órbita, porque você tem um errinho aqui, né? Se não tivesse esse errinho, seria uma órbita, tá? A gente chama esse tipo de sequência de pseudo-órbita, né? Ela é um pedaço de uma pseudo-órbita. Aí a gente vai definir a seguinte relação no espaço, que é o seguinte. A gente diz que o x está relacionado com y, x e y são dois pontos quaisquer do espaço, C e somente C, dado um epsilon, tem uma epsilon cadeia que começa em x e termina em y. Tá? Aí aqui eu denotei a epsilon cadeia. E uma outra epsilon cadeia que se inicia em y e termina em x, tá? Quando eu falo se inicia em x, é porque o x era igual a x, e termina em y é porque o último termo dessa cadeia, ela é y, tá? Ou seja, para qualquer dois pontos estão relacionados se eu tenho uma cadeia para qualquer epsilon, né? Uma cadeia que vai e uma cadeia que volta. Alguma coisa assim. X e Y. Tá? Nota o seguinte, que a cadeia que vai, não necessariamente é o mesmo tamanho do que a cadeia que volta. Aqui eu coloquei XN e aqui YM. Pode ser tamanhos diferentes. E o tamanho da cadeia também pode depender do epsilon que você está pegando. Daí a gente define um operador transitivo por cadeia, se qualquer dois pontos que eu pegar, eles estão relacionados, tá? Ou seja, qualquer dois pontos que eu pegar no espaço, você tem uma cadeia que vai e uma cadeia que volta. Dado o epsilon, você tem uma epsilon cadeia que vai e uma epsilon cadeia que volta. Tá? Aí eu vou definir o conjunto dos pontos x, tal que x está relacionado com x, ou seja, os pontos desse conjunto, eles são os pontos que, dado um epsilon, você tem uma cadeia que sai dele e em algum momento volta para ele, tá bom? Por exemplo, o zero para um operador linear, ele é sempre um ponto recorrente por cadeia, né? Porque se eu pegar, por exemplo, a cadeia 0 e t de 0, que é 0, pronto, é uma cadeia que saiu dele e voltou para ele, e não é um ponto unitário, né? Isso é importante, não é um ponto unitário. Porque se eu colocasse aqui como pudesse ser um ponto unitário, qualquer ponto seria recorrente, né? Era só eu pegar a cadeia como o ponto só. Então, o ponto 0, ele é recorrente por cadeia para qualquer operador linear, tá? E isso é uma epsilon cadeia para qualquer epsilon, né? Porque quando você pega o t do primeiro ponto, o t do 0, ué, por que não está escrevendo mais? Aqui, estava desligado. Quando eu pego o t desse primeiro ponto, é exatamente o segundo ponto. Ou seja, a norma de 0 menos t de 0 é 0, que é menor do que epsilon para todo epsilon, né? Então, por isso que ele é um ponto recorrente por cadeia. Beleza. Deixa eu apagar aqui que eu vou escrever mais. Quando a gente faz a restrição dessa relação aqui, R, que a gente definiu aqui em cima, nesse conjunto CRT, ela é uma relação de equivalência, né? Porque os pontos em RT são os pontos que estão relacionados com ele mesmo, né? Então, vale a... Como chama a primeira relação? Como chama? Reflexiva. Isso, obrigada, Marisa. Então, vale a reflexividade. Aí, dado
Isso, aí, se o x está relacionado com o y, claro que o y vai estar relacionado com o x, né? Porque você sempre tem a cadeia que vai e a cadeia que volta. E também vale a transitividade. Se você pegar x e y, que está relacionado, e depois y e z estão relacionados, então você tem uma cadeia que vai e volta de x para z, então você tem aqui a transitividade, né? Você pode ir de x para y, depois de y para z, e depois você pode voltar, ó, de z para y e de y para x, formando uma cadeia também. Então, por isso que é uma relação de equivalência. Beleza. Aí, o que eu e o Regis e o Gabriel mostramos no artigo é que essa classe de equivalência, dada por essa relação restrita a esse espaço aqui, a esse conjunto, é única. Existe uma única classe de equivalência. Ou seja, quaisquer dois pontos que eu pegar que são recorrentes por cadeia, eles vão ser relacionados. Você consegue uma cadeia que sai de um, vai para o outro, e uma cadeia que volta, certo? A gente mostrou isso. Depois eu vou dar uma ideia aqui de como é essa prova. A gente mostrou também, já era conhecido, mas a gente fez as continhas também lá no artigo, que esse conjunto, né, dos pontos recorrentes por cadeia, ele é um conjunto fechado, na verdade ele é um subespaço do X fechado e tem variante. Daí, olha só, eu posso reescrever minha definição de transitivo por cadeia da seguinte maneira, depois desse resultado, que a gente mostra aqui que a classe de equivalência é única. A gente pode reescrever assim, ó, T transitivo por cadeia, se qualquer ponto do X é um ponto recorrente por cadeia. Antes a gente precisava mostrar o seguinte, se você pegar qualquer dois pontos, você tinha que mostrar que existia uma cadeia que ia e uma cadeia que voltava. Agora, a definição, ela fala só o seguinte, se você pegar um ponto X, você tem que mostrar somente que tem uma cadeia que sai de X e volta para X. Entendeu? Então, a gente simplifica a definição de transitividade por cadeia. Eu vou mostrar aqui como que a gente fez as continhas, né? Uma ideia só de como a gente mostrou que a classe de equivalência é única. É o seguinte, primeiro, a gente mostrou o seguinte, que quando você tem um ponto que ele é recorrente por cadeia, então qualquer ponto que está no espaço gerado por esse ponto também vai ser recorrente por cadeia. E como que seria a ideia dessa prova? Bom, a gente já viu que o zero é sempre recorrente por cadeia, né? Então eu posso desconsiderar o caso em que o lambda é zero. Então, eu tenho x recorrente por cadeia. Eu quero mostrar que lambda x é recorrente por cadeia. Olha só, a ideia é o seguinte, se o x é recorrente por cadeia, para qualquer epsilon, você tem uma cadeia que sai de x e volta para x. Em particular, para epsilon sobre a norma de lambda, módulo de lambda. Tá? Então, eu tenho uma cadeia, uma epsilon sobre norma de lambda, cadeia de x para x, e como que eu construo uma epsilon cadeia de lambda x para lambda x? Eu só multiplico lambda aqui por cada um dos termos dessa cadeia, e isso vai ser uma epsilon cadeia de lambda x para lambda x. Então, a gente mostrou que se o x é recorrente por cadeia, qualquer ponto no espaço gerado por x também vai ser recorrente por cadeia. Agora, o que a gente falta mostrar? O seguinte, que qualquer dois pontos que você pegar por exemplo, se você pegar x e qualquer ponto que está no seu espaço gerado,
esses dois pontos eu consigo ligar por epsilon cadeia, tá? Mostrando isso, o que eu vou ter? Eu vou ter o seguinte, que qualquer dois pontos que são recorrentes por cadeia, y e x, eu consigo conectar eles com aquela relação R, tá? Eu consigo uma cadeia que vai de um para outro e volta. Como? Eu sei que o zero está no espaço gerado de y e também está no espaço gerado de x, tá? E eu sei que o x e o y são recorrentes por cadeia. E aí, se eu mostrar isso aqui, né, que se eu pego o x e qualquer ponto que está no gerado de x, eu consigo conectar eles por cadeia, eu vou ter aqui que eu consigo conectar 0 a x por uma cadeia e x a 0 por uma cadeia e y a 0 por uma cadeia e consigo voltar. Aí, de novo, eu uso aqui a questão lá da transitividade, né? Então, eu consigo sair de x, chegar em y, e consigo sair de y e voltar para x. Tá? Espero que tenha ficado claro qual é a ideia aqui. Então, falta mostrar só que se eu pegar x e o lambda x, eu consigo conectar eles por epsilon cadeia. Aí, a ideia seria o seguinte, olha só. Que legal. Você tem que o x é recorrente por cadeia. Então, você tem uma cadeia que sai de x e volta para x. Aí, como que a gente vai andar de x até lambda x? Assim, ó. Eu começo em x, aí eu ando por essa cadeia em x. Antes de chegar no x de novo, né, desconsidera o último termo dessa cadeia, que seria o x. Eu vou e pulo para esse próximo ponto aqui. Tá? E como que eu pego esses pontos aqui intermediários? Da seguinte maneira, eu tenho aqui a distância de x para lambda x, né? Eu tenho um tamanho aí desse segmento. Aí eu vou pegar pontos aqui nesse segmento de maneira que de 2 a 2, né? 2 a 2 consecutivos aqui, eles estão epsilon próximos, né? Que seria esse desenho que eu coloquei aqui. Lambda x para esse ponto aqui de baixo tem a distância menor do que epsilon. Esse para esse tem a distância menor do que epsilon. Esse para esse tem a distância menor que epsilon e assim por diante. Então, quando eu ando aqui por esse x, antes de chegar em x, né? Um ponto antes de chegar em x e pular para esse, eu vou ainda manter a propriedade de ser uma cadeia. Aí eu continuo da mesma forma. Esse aqui é um ponto recorrente por cadeia, porque eu mostrei que qualquer ponto no espaço gerado de x, quando x é recorrente por cadeia, também é recorrente por cadeia. Então, eu vou ter uma cadeia desse ponto para esse ponto mesmo. Aí eu vou e ando por ela. Antes de chegar nesse ponto, eu pulo para o próximo ponto. Ando por essa e assim por diante. Tá? Por que eu não posso ir de x direto para esse ponto aqui? Para esse ponto seguinte do x? Por quê? Porque a cadeia ela tem que satisfazer aquela condição, né? De que o t do ponto anterior, o t do ponto, ele está próximo do ponto seguinte, né? Epsilon próximo do ponto seguinte. Então, quando eu aplico o t no x, eu não sei se o t de x está próximo desse ponto. Mas quando eu ando por essa cadeia, o ponto que vem antes do x, né? Antes de terminar a cadeia, quando eu aplico o t nesse ponto, ele está perto do x. Isso eu sei. Então, se ele está perto do x e o x está perto desse ponto, ele vai estar perto desse ponto. Seria alguma coisa assim. A ideia é essa. Gente, parece que está passando a hora muito rápido. Não vai dar tempo. Ai, senhor. Um operador que é transitivo por cadeia é bem simples. A identidade, né? Olha só, usando o que Gabriel Rezende mostrou, qualquer ponto que você pegar o operador identidade, o x, t de x, é uma cadeia para x, né? É uma cadeia que liga x em x, porque o x é
o x é ponto fixo para todo x, então isso aqui é uma cadeia de x para x. Todo ponto tem essa cadeia. E essa cadeia é uma epsilon cadeia para qualquer epsilon, né? Para todo epsilon, isso é uma epsilon cadeia. Então, eu mostrei que todos os pontos da identidade são pontos recorrentes por cadeia. Ou seja, a identidade é transitivo por cadeia. Ah, e a identidade não isso, deixa mais para frente isso aqui. Já estou me embolando, já que está ficando tarde. Vamos ver alguns resultados aqui interessantes sobre recorrência por cadeia. Quando você tem o espaço X como a soma direta de dois subespaços que são fechados e têm invariantes, olha só que legal. O conjunto dos pontos recorrentes por cadeia de T, ele é a soma direta do conjunto dos pontos recorrentes por cadeia do M com o conjunto dos pontos recorrentes por cadeia de N, do T restrito a N. Tá? E isso daí dá como um corolário o seguinte: se T é transitivo por cadeia, então o produto também é transitivo por cadeia. E uma outra coisa, quando T é hipercíclico, então ele é transitivo por cadeia, como eu já tinha falado já quando eu enunciei o resultado que eu e o Regis e o Gabriel fizemos. É bem fácil ver isso, olha só. É rapidinho. Eu quero mostrar que quando um T é hipercíclico, então todo ponto ele é recorrente por cadeia. Então, se eu pegar um ponto, tem que mostrar uma cadeia que sai dele e volta para ele. Então, pega um ponto X, aí você tem o T de X, né? Aí pega uma bolinha de raio epsilon em torno de X e em torno de T de X. Aí, como a gente tem um ponto que ele tem órbita densa, tá? A órbita desse ponto vai passar em algum momento aqui, no T de X, e depois de passar aqui, ele com certeza vai passar aqui dentro dessa bolinha de X. Tá? Vou chamar esse ponto aqui de Z, e esse aqui vai ser algum TN de Z. Então, qual que é a cadeia que eu vou pegar de X em X? É a cadeia que sai de X, aí ela pega carona por esse pedaço aí de órbita do Z, e depois chega lá em X. Esse pedaço, você pega esse pedaço de órbita, é claro que ele é um pedaço de uma pseudo-órbita, né? Na verdade, ele é o pedaço de uma órbita. Então, por isso que isso aqui fica como sendo uma cadeia de X em X, tá? Beleza. Daí, a volta. Se o T é transitivo por cadeia, será que ele é hipercíclico? Não. Mas quando a gente coloca a propriedade de sombreamento, daí vale. Aí, transitivo por cadeia com a propriedade de sombreamento, aí vai ser hipercíclico. E aí, o resultado que o Gabriel e o Regis fizemos, na verdade, mostra mais do que isso. Se você tem transitivo por cadeia e shadowing, ele é mais do que hipercíclico, ele é frequentemente hipercíclico. Mas e vamos ver rapidinho aqui o que é essa tal de propriedade de sombreamento que eu já falei 2 vezes e não defini. É o seguinte, uma aplicação tem a propriedade de sombreamento se, dado um epsilon, existe um delta, tal que para cada sequência xn que satisfaz isso, a norma de t de xn menos xn mais 1 é menor do que delta, então existe um vetor z em x, tal que a norma de tn de x menos xn é menor do que epsilon. Em desenhos, o que isso significa? Se você tem uma sequência x1, x2, xk que satisfaz o seguinte,
Quando eu itero o x1, o t dele está lá perto de x2. Quando eu itero o x2 e o t dele cai lá pertinho de x3, abstrai épsilons e deltas, tá? O espírito é isso, você tem uma sequência que satisfaz isso, ou seja, ela é quase uma órbita, né? Ela seria uma órbita se você aplicasse o t no xi, seria exatamente o x2. Só que não é exatamente x2, estou falando que tem um errinho, tá? Esse errinho é pequeno quanto for necessário, tá? Aí você pega o x2, aplica t, ele tá lá pertinho de x3, e assim por diante, tá? Pega xk, e quando você aplica o t dele tá lá pertinho de xk mais 1. Quando você tem essa propriedade para uma sequência, a propriedade de sombreamento, ela te dá um ponto, tal que esse ponto está pertinho do primeiro ponto da sua sequência, e o t dele está pertinho segundo ponto da sua sequência, o T2 dele está lá pertinho do terceiro e assim por diante, tá? Ou seja, quando você tem quase uma órbita, a propriedade de sombreamento, ela fala assim, você tem uma órbita de fato que está acompanhando essa sequência, que é quase uma órbita, está acompanhando de pertinho, né? Cada pontinho está sendo acompanhado aí pelos pontos da órbita de um ponto. Ok? Só uma curiosidade aqui, na definição, que eu falei assim, dado epsilon, existe um delta. Para você mostrar que um homeomorfismo, né, não precisa ser um homeomorfismo, que uma aplicação tem a propriedade de sombreamento, você tem que pegar, dado epsilon, você tem que exibir esse delta, tá? No caso do operador linear, o que é interessante é assim, que basta você mostrar que existe um delta para epsilon igual a 1. Você não precisa pegar para cada epsilon, você precisa exibir um delta. Se você exibir um delta que vale para epsilon igual a 1, daí você tem a propriedade de sombreamento. Ela fica mais simples. Beleza. Vamos ver aqui. Próxima coisa aqui. Exemplos de operadores que têm sombreamento. De novo, tem uma classificação para aqueles deslocamentos ponderados, para o caso de propriedade de sombreamento, que é o seguinte, o deslocamento ponderado, ele tem a propriedade de sombreamento, se e somente se uma dessas duas condições são válidas. Lim-sup desse produto de n escalares consecutivos, da sequência W elevado a 1 sobre n é menor do que 1, e o lim-inf do produto de n escalares consecutivos da sequência W elevado a 1 sobre n é maior do que 1. Quando satisfaz uma dessas condições, o deslocamento ponderado, ele tem propriedade de sombreamento. Aí um exemplo seria que se a gente pegasse o peso como sendo a sequência 2, 2, 2, 2, 2, né? Eu multiplico todos, cada coordenada do x, né, que é xn, por 2. Aí é fácil ver, né? Olha, a gente pode ver rapidinho aqui que satisfaz a condição 2, quando eu pego esse peso, né? Quando eu multiplico 2, 2, 2 n vezes, vai dar 2 elevado a n. Aí, quando eu elevo a 1 sobre n, né, isso vai ser raiz enésima. Isso é igual a 2, que é maior do que 1, independente do n. Certo? Certo. Um operador bem fácil de ver, que não tem a propriedade de sombreamento, é o operador identidade. Porque, olha só, quando você pega um epsilon qualquer, na verdade, assim, quando você pega um delta qualquer, você consegue uma pseudo-órbita, né, que é quase uma órbita com errinho delta, assim, vamos colocar x1, x2, x3, xk mais 1,
aonde satisfaz o seguinte: a distância de x1 para x2 é menor do que delta, de x2 para x3 é menor do que delta, xk para xk mais 1 é menor do que delta. É claro que isso vai ser uma pseudo-órbita, né? Por causa que, assim, o t de x1 é x1, e ele está delta próximo do próximo ponto, que é x2, e assim por diante. E eu não consigo sombrear isso. Por quê? Porque o sombreamento, ele te dá um ponto que a órbita tem que seguir esses outros pontos, né? Só que o ponto, ele é fixo, né? Ele fica preso. Qualquer ponto aqui fica preso, não consegue acompanhar a órbita. Apesar de ser uma quase órbita, assim, né? Pseudo-órbita, não consegue acompanhar. Tá? Outros resultados que são legais sobre a propriedade de sombreamento. De novo, quando você tem aqui o X sendo a soma direta de dois subespaços fechados invariantes, e o T tem a propriedade de sombreamento, então quando você restringe T a M e T a N, eles também têm a propriedade de sombreamento. Isso também dá como corolário que quando T tem a propriedade de sombreamento, então o produto também tem a propriedade de sombreamento. Aí aqui eu só coloquei de novo o resultado que a gente obteve, que antes eu tinha só enunciado como T hipercíclico, com shadowing, então implica frequentemente hipercíclico. Então, o que eu, Gabriel e Hess mostramos foi, o principal resultado nosso foi esse aqui, né? Quando você tem um espaço Banach separável, e T é transitivo por cadeia, e tem a propriedade de sombreamento, então T é frequentemente hipercíclico, tá? Como corolário disso, se T é hipercíclico, né? Porque a gente viu que se ele é hipercíclico, ele também é transitivo por cadeia, então, se T é hipercíclico e tem propriedade de sombreamento, então ele é frequentemente hipercíclico. E se eu estou num espaço separável de Hilbert, com T sendo inversível e com a propriedade de sombreamento, então, por uma das propriedades, é corolário do teorema, mas também usa algumas propriedades que eu enunciei antes, né, que é aquela coisa de quando você tem o X como sendo a soma direta de dois subespaços, então o conjunto dos pontos recorrentes por cadeia do T, ele é a soma direta do conjunto dos pontos recorrentes por cadeia desses subespaços invariantes, né? Então, se você tem aqui inversível, tem inversível com a propriedade de sombreamento, então o T restrito ao ponto dos conjuntos, o T restrito ao conjunto dos pontos recorrentes por cadeia é frequentemente hipercíclico. Daí aqui eu coloquei mais ou menos a prova do teorema principal, mas eu não vou falar não, senão vai ficar muito cansativo e já está tarde. Obrigada pela atenção e tem aqui várias referências que eu usei. Sim. Legal, Mayara. Muito obrigado. Vamos agradecer a Mayara. Alguma pergunta, comentário? Eu só queria comentar que eu achei muito bonito isso que vocês fizeram. Porque a propriedade de sombreamento, a recorrência de cadeia, são coisas topológicas abstratas, né? Precisa ser um espaço métrico, mas não tem a ver com ser um espaço linear, né? Um espaço vetorial. E aí, quando você junta essa estrutura vetorial, acaba relacionando com outras coisas relacionadas com medida, né? Com frequência. Achei belo demais. Parabéns. Obrigada. Mayara, eu tenho certeza que você mostrou isso daí, mas eu não sei se eu perdi. Alguns dos exemplos que você mostrou satisfazem as duas propriedades ao mesmo tempo? Eu acho que sim, né? Aquele com peso lá, né? A transitividade por cadeia e o sombreamento, né? Sim, por exemplo, aquele que é 222, o peso 222, é um exemplo. Ah, tá, é um exemplo. Que Na aplica. verdade, o peso, quando você faz lambda, lambda, lambda,
um lambda maior que 1, todos esses são exemplos de operadores recorrentes por cadeia. Na verdade, são mais do que isso, né? São hipercíclicos e tem a propriedade de sombreamento. Legal. Uma pergunta que eu estava pensando é se tem alguma caracterização do peso para o recorrente por cadeia, que eu apresentei hipercíclico, frequentemente hipercíclico e sombreamento, né? Fiz a caracterização dessas 3 coisas. E para recorrente por cadeia, eu não sei se tem. Legal. Ficaria aí no Open Questions, que eu acabei de abrir. Você comentou que a sua pesquisa de doutorado não está relacionada a isso diretamente? Você mudou o tema? Não que eu mudei o tema, isso vai para minha tese, mas assim, o que eu mais estudei mesmo foi no ponto de vista topológico, só que em espaços compactos, né? Espaços compactos você tem bem mais coisa, assim. Entendi. Então isso é só para simples, né? tese, não é coisa que você fez no mestrado? Não, foi coisa que eu fiz agora no doutorado mesmo. Legal. Bom. Do mestrado também era mais relacionado com espaços métricos compactos. Não, entendi. Aqui que você começou falando que o seu tema era outro, daí eu fiquei com a impressão de que você tinha mudado completamente. Não, isso daí está na sua tese também. Não, vai estar na minha tese. O que eu falei foi que não é o foco, né? Entendi. Assim, tem outras coisas que eu estudo mais do que isso, mas acabei estudando um pouquinho e é até legal. Mais algum comentário, pessoal? Dúvidas? Bom, então vamos agradecer a Mayara mais uma vez. Mayara, muito obrigado pela apresentação, muito didática. Obrigada. Bom, então a gente se vê na quarta-feira que vem. A gente tem mais 2 seminários, né? No dia 30, que é o seminário do Joan, ele vai falar para a gente um pouquinho sobre o Teorema do Centro de Lyapunov. E o último seminário na próxima semana, dia 7. Não vai pular nenhuma semana aqui não, né? Acho que não. É isso. Que vai ser o seminário do Luan, que vai falar sobre o Teorema da Curva Invariante. Pessoal, então, até semana que vem. Bom dia a todos. Até semana que vem. Bom dia. Até mais. Tchau, tchau.